Olá, bom dia, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso IDV, Instituto de Desenvolvimento de Vidas. Isso mesmo, é a escola bíblica da nossa igreja. Se você está aqui chegando pela primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo mesmo. E você que já nos acompanha, você que já é da nossa igreja, também seja bem-vindo em mais esse domingo que vamos juntos estudar a palavra de Deus. Como é bom, meus irmãos, como é bom estarmos aqui juntos, aprendendo da palavra, aprendendo quem Deus é, aprendendo quem nós somos em Cristo. Como é bom estarmos aqui reunidos, mesmo de forma remota, mesmo aqui através da internet. Nesse tempo de pandemia, temos usado essa ferramenta e nós agradecemos a Deus por esse tempo, por esse momento, né? Tenho certeza de que Deus tem feito grandes coisas. Não é porque nós não enxergamos que Deus não está fazendo, né? Eu, particularmente, não sei onde esse vídeo pode chegar, onde essa aula, né, a que pessoas ela pode alcançar. Mas Deus sabe, Deus tem total controle de tudo. Meus irmãos, antes de começar de fato a nossa aula, né, o tema que está proposto aí já está na sua tela, mas eu gostaria de orar a Deus e que a gente pudesse juntos nesse momento, né, entregar a Deus essa aula, esse nosso bate-papo ao Senhor. Eterno Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade, Pai, de juntos compartilharmos a Tua palavra, Senhor, desse momento de aprendizado, Senhor, desse momento em que o Senhor reserva para nós, em que nós reservamos também esse momento, Pai, para aprendermos a Tua palavra. Nos ajuda, nos auxilia, ó Pai, nesse momento. Abre os nossos corações, Senhor, para entendermos com clareza aquilo que a Tua palavra requer de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje, vamos continuar com a doutrina de Cristo. Vamos falar sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Jesus. É um tema muito interessante e nós precisamos entender de fato, meus irmãos, acerca da ressurreição. Por quê? Por que, digam, entender da ressurreição? Né? Qual é o motivo? Eu vou começar a aula com esse versículo-chave, com essa base que o apóstolo Paulo nos coloca e nos deixa bem claro. 1 Coríntios 15, versículo 13 e 14, Paulo vai dizer: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus é um fato, é a base da nossa fé, é ali um alicerce para que a gente possa caminhar nessa jornada, para que a gente possa entender quem Deus é, entender quem é a pessoa de Cristo. A ressurreição foi um fato e é um fato que, como Paulo diz, se não tivesse ocorrido, de nada valeria a nossa fé. Seria inútil nós crermos, seria inútil nós estarmos aqui gravando essa aula. Seria inútil você procurar conhecer a Deus, abrir sua Bíblia. Mas nós cremos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Então, a nossa fé não é vã. Não é inútil a nossa fé, porque nós cremos que Jesus ressuscitou. Então, vamos começar sobre a ressurreição. E o Novo Testamento dá evidências claríssimas de que Jesus ressuscitou. Está recheado, os evangelhos contêm um testemunho da ressurreição de Cristo. Mateus 28 é o capítulo que Mateus reservou para falar da ressurreição. É um capítulo inteiro mostrando as evidências de que Jesus ressuscitou. Marcos também fala, Lucas e João, os 4 evangelhos mencionam, né, no seu livro a ressurreição de Jesus. Então, é um fato que está lá, evidente para nós. Abra sua Bíblia e depois confira aqui nessas referências que está aí na sua tela, porque Jesus de fato ressuscitou e nós vemos essas evidências no Novo Testamento. Mas não só nos evangelhos. As epístolas também, elas usam, né, elas partem dessa premissa, meus irmãos, de que a ressurreição, né, é um pressuposto, né? As epístolas já pressupõem que Jesus é um Salvador vivo, um Salvador que reina, e que Jesus é o cabeça da igreja, que deve ser crido, adorado, cultuado, e que um dia vai voltar com poder e glória
para reinar sobre a terra. Amém? Esse é o pressuposto das cartas que, se você for ler as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, é um pressuposto de que Jesus não está morto, meus irmãos. Então, o Novo Testamento inteiro tem evidências de que Jesus ressuscitou. Então, isso aí é a base da nossa fé. Não podemos temer, não podemos duvidar, não podemos fraquejar nesse ponto, né? Jesus de fato ressuscitou e nós temos que ter essa premissa. E eu quero convidar você que a partir de agora tem essa premissa aí na sua mente. Se você tem alguma dúvida, se você estava ali meio receoso quanto a esse fato, meus irmãos, Jesus ressuscitou. E é nisso que nós cremos e nós vamos estudar um pouquinho quais as consequências disso em nossas vidas. Qual foi a natureza da ressurreição de Jesus, né? Como é que se deu isso? Como é que foi? Jesus não retornou da morte simplesmente igual a outros exemplos da Bíblia, né? Que ressuscitaram. Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo, mas Jesus não foi igual a Lázaro, tomando esse exemplo. Jesus não voltou igual a ele. Paulo vai dizer que Jesus tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana. O versículo está aí, a referência em 1 Coríntios 15. Depois vocês vão lá conferir, mas Paulo coloca esse termo, que Jesus tornou-se as primícias, ou seja, as primeiras, né? O que tem de melhor. E Jesus, ele teve um corpo aperfeiçoado para viver eternamente, né? Isso nos mostra que Jesus ressuscitou, mas não foi igual aos outros. Jesus era diferente. Então, o seu corpo foi transformado, ele foi aperfeiçoado. Mas mesmo assim, Jesus ressurreto, o Cristo ressurreto, ele tinha um corpo físico. Sim, um corpo físico. Jesus tinha um corpo físico e nós precisamos crer nisso. Os evangelhos nos dão aqui vários exemplos. Mateus 28, mais uma vez, vai falar no relato da ressurreição que os seguidores de Jesus abraçaram-lhe os pés. Lá em Lucas, quando Jesus ressurreto aparece àqueles discípulos no caminho de Emaús, né, o texto vai dizer que ele parecia um viajante, ele parecia mais um como eles. Então, Jesus tinha um corpo físico. E logo em seguida ele se encontra com todos os seus discípulos e ele celebra a ceia, ele parte o pão. Também ele come peixes. Então, Jesus, ele tinha um corpo físico. Não podemos duvidar disso. A natureza da ressurreição de Jesus foi diferente. Então, mas ele tinha um corpo físico, meus irmãos. Jesus não ressuscitou como um espírito. Jesus tinha um corpo físico. Está claro nos evangelhos. Anote essas referências aí, né? Preta aí a tela e depois você confere. Eu não coloquei aqui o versículo completo para não ficar muito cheio, mas está aí as referências bíblicas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que nos relata que Jesus tem um corpo físico. Então, esses exemplos nos indicam que houve uma continuidade, meus irmãos, entre a aparência física de Jesus antes da sua morte e após a sua ressurreição. Houve uma continuidade. O corpo físico de Jesus, mesmo ressurreto, ele apresentava, ele aparentava esse corpo físico. Amém? Foi uma continuidade. Terceiro aspecto, né? O Pai e o Filho participaram na ressurreição. O Pai e o Filho participaram na ressurreição. Olha que interessante. O Pai ressuscitou Cristo. A Bíblia nos afirma, né? Tem 3 referências aí, mas eu quero me deter em Atos capítulo 2, verso 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Meus irmãos, o Pai ressuscitou Cristo. Então, o Pai estava presente, o Pai participou da ressurreição. Aleluia, né? Deus ali, o Pai, estava junto com o Cristo. Então, foi Deus quem o ressuscitou dos mortos. Foi Deus quem rompeu os laços da morte. Era impossível que a morte vencesse a Cristo. Mas ele venceu a morte porque o Pai o ressuscitou. E também o próprio Jesus participou da ressurreição, né? Um versículo bastante conhecido, em João capítulo 11, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá.
Meus irmãos, esse versículo é muito forte e nos dá esse entendimento de que o Filho participou da ressurreição. O próprio Jesus está afirmando que ele é a ressurreição e a vida. Esse era o propósito do Cristo quando ele veio. Esse era o seu propósito, a sua missão, o seu objetivo. Ele veio para nos trazer vida, a vida eterna, a vida abundante. Esse versículo, principalmente nesse período que estamos vivendo, né, de dificuldades, de perdas, de mortes, ele tem sido uma verdade absoluta. Eu quero que você absorva essa verdade, que você compartilhe essa verdade, que você possa caminhar esse versículo, que você possa apresentar ele para as pessoas. Meus irmãos, Jesus está falando que ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que você morra, se você crer, você ainda assim vai viver. O grande exemplo, né? Jesus estava ali crucificado e aquele ladrão olhou para ele e Jesus olha para aquele ladrão e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, aquele que crê, ainda que morra, viverá. Jesus veio para nos trazer essa vida eterna. Então, essa é a participação de Jesus, do Filho na ressurreição. Amém? Glória a Deus. Queria deixar aqui qual é o significado então da ressurreição. Ok, eu já entendi, eu creio que Jesus ressuscitou e a minha fé não é em vão, não é inválida, não é inútil, mas qual é o significado disso? Queria colocar aqui para vocês. Primeiro, a ressurreição de Cristo assegura a nossa regeneração. Assim como Cristo teve o seu corpo transformado, né? Nós, juntamente com eles, também seremos regenerados. Pedro vai falar lá na sua primeira carta, vai dizer assim: ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus nos regenerou. Meus irmãos, graças à ressurreição de Cristo, ele nos regenerou. Jesus, né, nos transformou só por causa que ele ressuscitou, que ele venceu a morte. E aí nós temos essa certeza, essa confiança de que ele nos regenerou para uma esperança viva, uma esperança que não é vã, uma esperança que não é morte, mas uma esperança que não se acaba, uma esperança viva, uma viva para a eternidade. Segundo aspecto, a ressurreição de Cristo nos assegura a nossa justificação. Esse é um ponto-chave, né? Paulo escreve a carta de Romanos e o tema central dessa carta é a justificação pela fé. E o que é justificação? É você ser declarado justo. Você é culpado de uma coisa, você deve algo, mas de repente chega alguém e diz: não, Digão é justo, eu o declaro justo. O juiz olha para você e diz: não, você é justo, eu estou declarando que você é justo. Mas a Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos justificados. Em Cristo Deus nos declarou justos. Romanos 4:25 vai dizer que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então nós fomos justificados porque Jesus ressuscitou dos mortos. E aí Deus nos declarou justos. Deus olhou para Jesus e disse: filho, você cumpriu a missão. Olha esse texto aqui. Eu achei super interessante e eu quis trazer aqui para compartilhar com você. Vou pedir que você leia comigo, né? O Wayne Grudem, estudioso da Bíblia, famoso, e ele coloca isso aqui, ó: ressuscitando Cristo dentre os mortos. Deus Pai estava de fato dizendo que aprovava a obra de Cristo, de sofrer e morrer por nossos pecados, que sua obra tinha sido completada e que Cristo não tinha mais nenhuma necessidade de permanecer morto. Não havia mais nenhuma pena a ser paga pelo pecado, nenhuma ira de Deus, nenhuma culpa ou motivo de punição. Tudo havia sido completamente pago e não sobrou culpa alguma. Na ressurreição, Deus estava dizendo a Cristo: eu aprovo o que fizeste e achaste favor diante de mim. Meus irmãos, quando Jesus ressuscita, é
é o final, né? É o fechar da sua obra. Ele completa a sua missão. Jesus veio, encarnou, viveu como homem na sua natureza humana, mas não pecou. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus se alegrou e ele foi obediente até a morte de cruz. Ele sofreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, é porque a obra foi completa. Deus aprovou o que Jesus fez e já não tem mais nenhuma pena, já não tem nenhuma ira, não tem nenhuma culpa. Tudo que tinha para ser pago foi pago lá na cruz, está completamente pago. Jesus lá na cruz disse: está consumado. E aí ele ressuscita ao terceiro dia. E isso completa a obra que Deus tinha, né, de redenção da humanidade. Então, meus irmãos, isso aí é para a gente se alegrar, é para fortalecer a nossa fé. Olha que não existe mais motivo de punição, não existe mais nenhuma culpa, a culpa que você carrega, a culpa que o inimigo quer colocar sobre você, deposita aos pés da cruz. Jesus completou a obra e Deus olhou para ele e disse que se alegrou e: meu filho, você completou a obra. E olhando para esse cenário, Deus olha para mim e para você através de Jesus e diz: agora sim, você é justo. Agora sim, você é justo. O preço foi pago. Aquele que não tinha pecado pagou todo o preço e você está justificado. Então, isso é justificação. Por causa que Jesus ressuscitou, nós fomos justificados, né? Então, glória a Deus por isso. Deus olha para nós e vê Jesus, meus irmãos. Por isso que fomos justificados. Por isso que nós podemos ter essa certeza, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas porque Deus olha para mim e vê Cristo. Tudo de bom que Deus vê em mim é porque Ele vê Cristo. Tudo de ruim que Ele vê em mim é porque Ele me vê mesmo. Então, o mérito é de Jesus. Terceiro aspecto, a ressurreição de Cristo assegura de que igualmente receberemos corpos ressurretos. Aleluia, meu irmão. Se Jesus ressuscitou, se Jesus, né, venceu a morte, isso nos assegura que também nós receberemos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Entender o significado da ressurreição deve promover em nossos corações esse ardor, essa chama, essa fé inabalável. Então, se Cristo ressuscitou, se Deus ressuscitou Cristo, igualmente também seremos ressuscitados, teremos o corpo transformado para viver uma vida eterna. Amém? E ao entender todo esse assunto da ressurreição, de que Jesus ressuscitou de fato, tem um corpo físico na sua ressurreição, nos justificou, nos regenerou. Então, qual é a aplicação? Né? Você pode estar se perguntando aí, diga, mas qual é a aplicação da ressurreição na minha vida, na sua vida? Qual é a aplicação prática? Vou deixar 3 aqui, que eu encontrei aqui nos estudos, vou deixar 3. Primeiro, devemos permanecer firmes na obra do Senhor. Essa é a primeira aplicação. Se Jesus ressuscitou, se você crê que Ele venceu a morte, permaneça firme, meu irmão. Firme na obra do Senhor. Paulo, mais uma vez, vai escrever aos Coríntios e vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho de vocês não vai ser vão. Meus irmãos, você que é líder, você que é professor daqui da EBD, você que é pastor, você que é líder de ministério, você que está discipulando alguém, você que está evangelizando a sua casa, você que está lá sendo um exemplo no seu trabalho. Porque Jesus ressuscitou, o seu trabalho não é em vão. Então permaneça firme na obra de Deus, porque Ele ressuscitou. Não é vã a nossa fé, não é inútil. Persevere, meu irmão, persevere. Às vezes não estamos
conseguindo enxergar, mas Deus, Ele vê tudo. Deus tem o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Precisamos estar à disposição de Deus, disponíveis para o que Ele vai fazer através de nós. Eu creio, meus irmãos. Então, permaneça firme na obra do Senhor. Primeira aplicação, permaneça firme, decida permanecer. O Evangelho de João, ele vai falar muito sobre permanecer, quando ele vai falar sobre que Jesus é a videira verdadeira, então nós devemos permanecer em Cristo, permanecer na videira, permanecer conectados, então nós precisamos decidir permanecer, estar conectados, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Segundo, devemos nos concentrar, ter o foco nas coisas eternas, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Se Jesus ressuscitou, o nosso alvo é Ele, é Cristo, e nós temos que olhar para o que é eterno, trabalhar para o que é eterno, pensar no reino de Deus, que o reino dele venha, que encha esse lugar, que nós possamos transformar essa realidade, que nós possamos mostrar que Jesus é a solução e que pessoas se rendam aos pés de Cristo. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Meus irmãos, a nossa vida não é aqui. Não somos cidadãos desse mundo. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem, como peregrinos nessa terra. Nós temos que olhar para as coisas eternas. Se a gente está depositando a nossa fé em Jesus somente para essa vida, se a nossa esperança é somente de ter coisas boas aqui, de viver uma vida agradável aqui, uma vida de obediência, de piedade aqui, né? Dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Então, não devemos nos limitarmos a essa vida terrena, né? Nós devemos pensar nas coisas do alto, olhar para Cristo e receber as bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Terceira aplicação, devemos fugir do pecado. Se Jesus ressuscitou, se nós cremos nisso e vamos ser ressuscitados com Ele, devemos fugir do pecado. Devemos fugir, irmão, decidir fugir do pecado. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então devemos não querer conversa com o pecado, né? Afastar-se do pecado, da aparência do mal. Nós devemos nos preservar, nós devemos lutar, meus irmãos. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A nossa guerra é a guerra espiritual. Nós temos que ter essa consciência, a igreja tem que ter essa consciência que nós vivemos em uma guerra, uma batalha espiritual, e nós devemos decidir fugir do pecado, para que possamos vencer. Então, o que é que Paulo vai dizer em Romanos, em relação a fugir do pecado? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Meus irmãos, que palavra forte! Se ofereça a Deus como um instrumento de justiça, como aquele que voltou da morte para a vida. Meus irmãos, nós estávamos mortos e Jesus nos resgatou. Jesus nos salvou. Jesus vai nos levar para uma vida eterna, abundante, plena. Nós caminhávamos para o pecado, para a perdição, para a porta larga. E Jesus nos convida, nos chama a entrar pela porta estreita. Então devemos fugir do pecado, fugir da porta larga. O homem tem a tendência natural, meus irmãos, de procurar o pecado, porque o pecado é bom, o pecado não é ruim. Mas nós devemos fugir, nós que somos casados, fugir do pecado, para que possamos manter nosso casamento íntegro. Você que é empresário, fugir do pecado, para que possa ser um bom patrão, um bom empresário, ser honesto, honrar ao Senhor com a sua profissão. Você que é jovem, preste atenção, fuja do pecado. Não dê asas, não dê brecha. Fuja da aparência do mal. Não vá brincar com o pecado. Ah, digam, mas a carne é fraca, e aí, né,
A Bíblia diz que nós somos pecadores e aí nós vamos errar. Somos pecadores. Mas a Bíblia nos orienta a fugir do pecado. Nós precisamos ter essa consciência. Não ser passivos, mas precisamos ser ativos. Fugir, resistir ao diabo, né? Orar, pedir a Deus sabedoria. Então essas 3 aplicações da ressurreição em nossas vidas, né? Anotou aí? Permanecer firmes na obra do Senhor, concentrar nas coisas eternas do alto e fugir do pecado. Bem? Então, esse foi o nosso primeiro aspecto da nossa aula, falando sobre a ressurreição, e agora nós vamos entender como é que foi essa ascensão. Jesus ressuscitou, amém? Mas como é que foi essa ascensão? Para onde é que Jesus foi? Onde é que ele está? Então, vamos entender um pouquinho agora. Primeiro, Cristo subiu para um lugar. Sim, Jesus está em um lugar, ele foi para um lugar. Simplesmente Jesus não sumiu do mapa, não foi abduzido, não. Ele está em um lugar. Lucas vai dizer que Jesus foi elevado para o céu. Lá em Atos 1:9 eu coloquei aqui, tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Então Jesus foi elevado às alturas, conforme o livro de Atos. Então ele está em um lugar. Né? Não podemos dizer que Jesus desapareceu subitamente e nunca mais vai voltar. A Bíblia não nos ensina isso, a Bíblia não afirma isso. Não podemos ver, de fato, onde Jesus está, verdade. Mas isso não quer dizer que não podemos afirmar que ele está em um lugar. Eu não posso dizer, não vejo Jesus, então ele está fora do universo, está em um estado de existência aí que eu desconheço. Não, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Não consigo ver o Deus invisível, né? Mas ele está no céu, e o céu é um lugar. Jesus ressuscitou e ele tinha corpo físico. Lembra dos exemplos? Ele partiu a ceia, ele foi abraçado. Então, logo, ele está em um lugar. Né? Quem tem um corpo físico tem que estar num lugar. Então, eu e você estamos em um lugar. Jesus está em um lugar. Ele não sumiu do mapa e nunca mais vai voltar. Não. Jesus prometeu que ia preparar um lugar e ele ia voltar para nos buscar. Então, ele está no céu. A Bíblia afirma sobre o céu. E o que é o céu? Qual é a natureza do céu? Isso aí é assunto para outra aula e não vamos ter tempo de entrar aqui. Então, fica aí a curiosidade, depois você vai assistir. Quem sabe a gente possa entrar com esse assunto aqui depois, no IDV, mas essa é o que eu queria deixar para vocês. Jesus está em um lugar. Segundo, Cristo assentou-se à direita de Deus. O Antigo Testamento já tinha essa previsão, já tinha essa profecia. Olha o que diz Salmo 110:1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. E aí Cristo, ele recebeu o cumprimento dessa promessa. O escritor aos Hebreus vai dizer, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, Jesus está assentado à direita de Deus, ele subiu para um lugar, ascendeu aos céus e está à direita de Deus. Isso, meus irmãos, fortalece a nossa fé. Isso faz que a nossa fé não seja em vão. Então, esse fato nos mostra que a obra da redenção realizada por Cristo havia se completado. Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus e sentou à direita de Deus. Quem aqui, depois de fazer uma grande tarefa, uma grande obra, ou após um dia incrível no trabalho, de muitos afazeres, de grandes resultados, não se senta, né? Ufa, agora sim, completei. E é isso que a Bíblia nos apresenta. Jesus cumpriu todo o plano, toda a obra e ressuscitou e agora ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus. Então ele completou a sua obra. Terceira, qual a importância doutrinária da ascensão em nossas vidas? Ok, né? Já entendemos, mas qual é essa importância? O que isso traz para as nossas vidas? O que podemos trazer, né, de aplicação para nós, para nossa vida diária, para mim e para você? Primeiro, a ascensão de Cristo ao céu prefigura nossa ascensão futura com Ele. Meus irmãos, ao estudar isso, ao estudar essa doutrina da ressurreição e da ascensão, só nos permite nos alegrar e crer ainda mais que na certeza de que estaremos juntos com Ele. Então, a ascensão de Jesus
é uma prefiguração da nossa ascensão com Ele. Olha aí o que Paulo vai dizer na carta aos Tessalonicenses: depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, porque Cristo ressuscitou, assim nós estaremos unidos com Ele e ressuscitaremos também. Então, essa é a nossa esperança. Primeiro, qual a importância? Se Jesus ressuscitou, é uma prefiguração de que nós também ascenderemos aos céus, como Ele. Segundo, a ascensão de Jesus nos garante que o nosso lar definitivo será no céu com Ele. Aleluia! Então, essa é a nossa certeza. A ascensão de Jesus aos céus nos garante isso, porque antes dele ser crucificado, ele já em João 14, olha o que ele fala para os seus discípulos ali que estavam preocupados, que ele havia dito que ia morrer. Na casa de meu pai há muitos aposentos, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-lhes lugar. Olha o que Jesus está dizendo: vou preparar-lhes lugar. E se eu for, ou outra tradução, quando eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Então, Jesus foi preparar o nosso lugar. Jesus está lá na casa do Pai, tem muitas moradas. E a nossa certeza é de que um dia estaremos com Ele no nosso lar definitivo. Nosso lar não é aqui, a nossa vida aqui é passageira. Precisamos sim fazer o nosso melhor aqui, buscar a Deus aqui, servi-lo de todo o coração, mas o nosso lar, a nossa garantia é de que o nosso lar será no céu com Ele. Porque Ele ressuscitou, Ele foi preparar o lugar e vai nos buscar, e vem nos buscar. Terceiro, por causa da nossa união com Cristo, em sua ascensão, podemos compartilhar parte da autoridade dele sobre o universo. Sim, que autoridade é essa? Autoridade para lutar contra as hostes espirituais. Já falei aqui, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. A Bíblia nos afirma isso, mas contra os principados e potestades, né, nas regiões celestiais. Então, por causa da união com Cristo, na sua ascensão, nós vamos compartilhar parte dessa autoridade, né? Nós já temos essa autoridade, o Espírito Santo habita em nós, nós temos esse poder, essa autoridade para guerrear, para lutar contra as hostes espirituais, né? É em partes agora, não é completo, porque ainda vivemos aqui nessa terra com esse corpo ainda, não temos o nosso corpo transformado ainda, mas temos essa certeza de que podemos partilhar dessa autoridade de Cristo, né, através da nossa união com Ele. E para finalizar aqui a nossa aula, ao olhar para tudo isso, olhar para a ressurreição e ascensão, Jesus tem duas promessas para você. Que bênção, né? Eita, bênção agora. Jesus tem duas promessas, tem duas bênçãos para mim, é vitória, né? Então, o que será que Jesus tem para nós? Quais são essas promessas? Porque Ele ressuscitou, porque Ele ascendeu aos céus. Primeiro, nós participaremos da autoridade de Cristo sobre o universo, né? Nós já estamos exercendo parte dessa autoridade, mas a promessa é de que nós vamos participar plenamente. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, do 26 ao 28. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e as despedaçará um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, nós vamos participar dessa autoridade juntamente com Cristo. Que promessa! Estaremos junto com Ele, governando com essa autoridade que Ele nos dará, plenamente em Cristo. E a segunda promessa, Jesus afirma também em Apocalipse que nós sentaremos em seu trono junto com Ele, né? Apocalipse é um livro que fecha ali a nossa Bíblia, que traz verdades preciosas, promessas maravilhosas. E Jesus, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21, o texto diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci
e sentei-me com meu Pai em seu trono. Assim como eu venci e sentei meu Pai no meu trono, né? Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo. Então, ao estudar sobre a ascensão de Jesus, né? Ressuscitar, ascender aos céus e sentar à direita de Deus, nos dá essa promessa. Nós cremos nessa promessa de que é uma prefiguração de que nós ressuscitaremos, nos encontraremos com Ele e sentaremos em seu trono, né? Juntamente com Ele. Amém? Que promessa para nós, amém? Então, essa é a promessa, é isso que a Bíblia nos promete, isso é a verdade escrita na Bíblia, né? Não estamos aqui para prometer ou falar coisas além do que a Bíblia está prometendo, né? Não podemos prometer nada além do que a Bíblia está nos prometendo. Então, é isso que Deus está nos prometendo, é isso que ao estudar essa doutrina, nós temos que ter essa certeza de que Jesus morreu, ressuscitou, sim, e ascendeu aos céus. E nós também, assim como exemplo dele, vamos morrer, seremos ressuscitados com ele e nos encontraremos nos céus, sentaremos em seu trono. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa entender, buscar mais, absorver essa aula de hoje. Espero ter facilitado o seu entendimento nessa manhã, dessa doutrina sobre a pessoa de Cristo. É um tema muito especial, muito ali cirúrgico para entendimento da nossa fé, da nossa caminhada cristã. Espero poder ter ajudado. Nos colocamos à disposição aqui como igreja, como IDV, né? Tem eu, tem o pastor Samuel, tem os demais professores. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas e estamos juntos nessa caminhada. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo e uma semana abençoada por Ele. Amém?